Tupansi porangete mombo pamarangan. Tupansi porangete mombo pamarangan. Tupansi porangete siangaturama. Tupansi porangete siangaturama. Hey na, hey na, hey na, hey na, hey oh ah. Hey na, hey na, hey na, hey na, hey oh. Tupansi porangete mombo pamarana. Tupansi porangete mombo pamarana. Tupansi porangete siangaturama. Tupansi porangete siangaturama. Hey na, hey na, hey na, hey na, hey oh ah. Hey na, hey na, hey na, hey na, hey oh. Tupansi porangete, esse piacoco no mi. Tupansi porangete, esse piacoco no mi. Ixé moro beixaba quemba é cunhantaim. Ixé moro beixaba quemba é cunhantaim. Hey na, hey na, hey na, hey na, hey oh ah. Hey na, hey na, hey na, hey na, hey oh ah. Oh, mãe de Deus, a ré dos males. Oh, mãe de Deus, a ré dos males. Oh, mãe de Deus, minha mãe soberana. Oh, mãe de Deus, minha mãe soberana. Hey na, hey na, hey na, hey na, hey oh ah. Hey na, hey na, hey na, hey na, hey oh ah. Oh, mãe de Deus, olha aqui meus curumins. Oh, mãe de Deus, olha aqui meus curumins. Eu sou morobixaba, ela é cunhantaim. Eu sou morobixaba, ela é cunhantaim. Hey na, hey na, hey na, hey na, hey oh ah. Hey na, hey na, hey na, hey na, hey oh. Salve a Jurema Sagrada, salve os bons irmãos de luz. Que Deus Tupã Todo-Poderoso venha nos abençoando, nos concedendo uma aula abençoada, repleta de muita paz, muita sabedoria, muito entendimento e muita humildade. Vocês estão bem? Sim. Tiporimonã, que assim seja. Estudaram para a atividade de hoje? Mais ou menos, a atividade é muito longa. Ou me pegou muito ocupada, melhor dizendo. E os demais? Cristina, Ivete, Fabiana e os demais? Professor, como Vera falou aí, a semana está bem puxada para mim também, viu? Eu, sinceramente, só tive tempo de pegar nos cadernos ainda agora há pouco, nas coisas agora há pouco. Mas vamos fazer o possível, né? Para que consigamos fazer uma aula produtiva, né? Tiporimonã, que assim seja, e assim será. Para mim deu para estudar um pouco, sim.
Maravilha, maravilha. Vamos lá então, né? Pessoal, referente à primeira série, os pronomes, vocês já conseguem falar sem precisar olhar no papel? Aprenderam de fato? Professor, eu dei uma estudada, mas até agora eu também não consigo muito não. Todos não, só alguns. E você, Ivete, você já consegue? Já domina? Já consigo. Às vezes dou uma atrapalhadazinha, mas já estou quase conseguindo todos. Mas dá para ir. Ok, ok, então. Então vamos lá, né? Clenilson, e você? Me fala sobre você, sobre suas atividades, a impedência. Clenilson, você está aí? Enfim, vamos dando continuidade. Pessoal, e referente ao Pai Nosso, às saudações, vocês já estão conseguindo dominar, já conseguem falar fluentemente, referente às saudações, referente ao Pai Nosso, onde tem ainda alguma dificuldade que vocês precisam, de fato, desatar esse nó, quero que vocês compartilhem para mim, tendo a noção. Pode falar, Lucas. Sobre a questão do Pai Nosso, eu consigo falar ele sem olhar só até um determinado ponto. Eu andei estudando ele por meio daquele método que o senhor mandou lá no grupo, por partes. Aí eu andei estudando por ele, eu achei até melhor. Só que tem uma parte ainda que eu não consigo falar sem olhar, relembrar, para poder falar. Mas até agora, só isso mesmo. Entendi, Lucas, entendi. E os demais? Cristina, Ivete, Fabiana. Professor, eu consigo, mas olhando. Sem olhar, eu não consigo ainda dominar. Consigo algumas palavras, algumas coisas sem olhar, mas assim, depois me atrapalho toda. E olhando eu consigo. Eu, às vezes, me atrapalho quando a gente chega naquela parte que tem orericó. Aí, como tem, são 4 vezes, e aí, às vezes eu confundo, eu troco a posição deles. Mas os demais eu já estou conseguindo, mesmo sem estar olhando, eu consigo falar. Fabiana e Vera. Professor, Já estou conseguindo um pouco.
Pode falar, Fabiana. Sim, eu acho que umas 6 linhas ou 8 eu já estou conseguindo, mas as menores, né? As maiores ainda não estou conseguindo todas, não. Só quando olho mesmo. As quatro primeiras linhas eu já consigo sem olhar. Mas as demais eu tenho que olhar e ainda tropeço um pouco na pronúncia das palavras, mas eu tô ouvindo sempre que eu posso. Sim, e as Ok, demais, ok. além de olhando, né? E assim a questão da pronúncia, viu? Ok, então. Então eu vou novamente pegar nesse ponto, né, referente ao Pai Nosso, porque eu quero de fato que quando nós tiver nossa aula presencial, eu quero que todo mundo já esteja falando fluentemente referente ao Pai Nosso, para que quando nós formos iniciar o ritual, né, abrir o momento do ritual, todo mundo saber na mente, né, do Pai Nosso, sem ter dificuldade, entendeu? Então, vamos focar para a gente aprender. Vocês já estão desenvolvendo super bem, dá para perceber que teve um avanço grande referente a esse ponto, né? E entre outros pontos também, mas vai dar certo, beleza? Eu vou falar aqui o Pai Nosso, peço que vocês prestem atenção. Orerubi, Ibak Petecoa, Imoeté Píramo, Endereira Toicó. Tu o enderei num tonimo angi endere de motara e bipe, e baque penimo anga e ave. Orere miuara e ambionduara e me engi coriorebi. Endeniron ore anga e pavarese orebi. Orere come mansara supé. Ore niron yave. Ore moarucal minha pé. Tentação por pé. Ore pisiron tie pé emba e a iba su i amém Yesu. Ase o a, ase o ikové, ase o manon, e andea namate, o ikobé coivipe ao ir amanhã. A gente nasce, a gente vive e a gente morre, mas o nosso povo viverá nesta terra para sempre. Então, que vocês possam focar e vai dar certo, beleza? Referente à atividade que eu coloquei, né, no grupo, eu acredito que eu coloquei, eu acho que foi no sábado ou foi na sexta, não recordo, para vocês terem assim um tempo, né, para vocês conseguirem de fato fazer, né? O ponto que eu coloquei para a gente trabalhar, para a gente se aprofundar, foi sobre a conjugação verbal. Vocês tiveram dificuldade em absorver essa explicação gramatical, essa explicação referente à conjugação verbal? A explicação ela foi muito clara, né? Não foi muito difícil assim de entender. A dificuldade ainda é na pronúncia, porque a gente precisa pronunciar conforme o idioma que a gente está estudando, né? Aí só a questão das pronúncias, mas a questão de como conjugar foi muito clara a sua colocação. Para mim, né? Lucas Emanuel, pode falar. Sobre a questão da conjugação, eu consegui assimilar bem a explicação que o senhor deu, professor. Só que eu tenho uma dúvida na hora de escrever, se o prefixo, quando a gente vai conjugar, se esse prefixo ele vai ficar junto da palavra mesmo, sem a separação com o hífen, ou se ele vai ficar separado da palavra com o hífen no meio. Aí fica a critério seu. Tanto você pode deixar de uma forma ou de outra está correta, beleza? E não é necessário usar
tipo assim, na hora que for escrever, conjugar o verbo, escrever os pronomes. Ou seja, tem que ter, com certeza, os pronomes da primeira série. Porém, não é necessário todas as vezes colocar, entendeu? E sim só os prefixos de verbos ativos. Porque automaticamente a gente já vamos saber que os pronomes da primeira série já vai estar lá, entendeu? Na conjugação verbal. Mas, como vocês, tipo assim, estão ainda aprendendo, então precisa se colocar, sim, a sequência, né, dos pronomes da primeira série. Alguma dúvida referente a esse ponto? Professor, essa primeira aí, esse número 1 das atividades, que tem essas palavras, é para fazer a conjugação. Era para a gente conjugar cada uma palavra dessa, fazer todos como é que eu posso dizer? Conjugar todas elas, cada uma, ou a gente teria que escolher uma dessas aqui? Essa aí eu não respondi. Então, Cristina, referente a esse ponto que você perguntou aí, sim, é para conjugar todas elas. Sabemos que fica bem extenso, mas é por meio da prática que a gente aprende, né? É para conjugar todas elas, aquelas palavras que eu coloquei lá, é para conjugar todas elas, beleza? Certo, professor, tá bom. Essa daí eu vou fazer durante aí esses dias, porque acho que agora não vai dar mais tempo, né? Mas as demais eu consegui responder. Mas a gente vamos praticar os pronomes da primeira série, a gente vamos praticar os prefixos de verbo ativo também, para e dar uma absorvida referente a esses pontos, para vocês já ficarem atentos para fazer mais conjugações, beleza? Ivete, você fez? Fiz. Maravilha, Ivete, muito bem. Você conjugou todas? Conjuguei. Conjuguei todos 8. Não sei se está certo, né? Mas fiz. Eu ia colocar mais, né? Eu ia colocar mais palavras para vocês conjugar, mas eu disse, como eles estão iniciando ainda, referente a essa conjugação, eu vou fazer só 8, porque fica bem extenso, né? Porque são 7 pronomes, né? Então fica bem extenso. É verdade. Mas vamos lá, sem muitas delongas, né? Para a gente ter tempo. Quem fez, gostaria que você iniciasse a apresentação de você. Pode iniciar por você, viu, Ivete? Pronto, então eu vou iniciar. Estou um pouco rouca que estou gripada. Primeiro, com base. Um minutinho, Ivete. Perdão. Hum, Depois você mande para mim, em PDF, essa sua atividade, para me dar uma corrigida, certo? certo, tá certo. Pronto, pode ficar à vontade. Vou logo pelo cabeçalho, né? Que é Instituto Neuza Campos, professor ministrante Piatã, diretor Rosenberg, aluna Ivete, a data 21/5/2025, atividade avaliativa. Com base em toda a explicação do professor Piatã, pesquise no vocabulário o significado de cada palavra citada abaixo e faça a conjugação de forma rápida e correta. Observe as palavras a seguir e faça a conjugação. Letra A. Quer, dormir. Ixé, aiké. Ende, ereiké. Aé, oiké. Oré, oroiké. Iandé, iá, iké. P, veiké. Aé,
Oike. Letra B. Berabe, brilhar. Ixé aberabe, ende ereberabe, aé oberabe, ore oroberabe, iande iaberabe, pepe berabe, aé oberabe. Letra C. Pucá, sorrir. Ixé apucá, ende erepucá, aé opucá, ore oropucá, iande iapucá, pepe pucá, aé opucá. Letra D. Moeté, adorar. Ixé amoeté, ende eremoeté, aé moeté, ore oromoeté, iande iamoeté, pepe moeté, aé omoeté. Letra E. Nhenga, cantar. Ixé anhenga, endere nhenga, aé o nhenga, ore oro nhenga, iande ia nhenga, pepe nhenga, aé o nhenga. Letra F. Apitim, amarrar. Ixé apitim, ende ere apitim, aé o apitim, ore oro apitim, iande ia apitim, pepitim, aé opitim. Letra G. Mundique, acender. Ixé amondique, ende eremondique, aé omondique, ore oromondique, iande iamondique, pepe mondique, aé omondique. H. Recó, cuidar. Ixé arecó, ende erecó, aé orecó, ore ororecó, iande iarecó, pepe recó, aé orecó. A segunda, escreva 4 frases em tupi e socialize com seus colegas na próxima aula. Letra A, eu coloquei Coei, Guirá e Pirangue. Aquele pássaro é vermelho. Che a sepiaque tepicapué. Eu vejo televisão. A é o caferi cambi indi. Ele toma café com leite. Ibirá, Etá e Pissaçu. Muitas árvores são novas. O terceiro, eu quero escrever o Pai Nosso em tupi e praticar a pronúncia para sua melhor aprendizagem. Orerubi, tupi nengarupi. Orerubi, Ibaki petecoá, Imotepira mendereira toicó, Tou endereino, Tonhemoyangue, enderemimotara ibipe, Ibaki imoyangue abé, Orere miu ara iambiunduara, Emeeng coriorebe, Nindeniron ore agaipaba rece orebe, Orere ricó memoassara supé, Ore niron iabé, Ore moarucá umei, Iepé tentação por pé, Ore psironte, Iepé imbaíro, aí sui, amém, Iesu. E tinha as outras, que são as que tinha a quarta, que é escreva o nome de 4 frutas em tupi, que eu coloquei acaiú, que é o caju, araçaguaçu, a goiaba, meron, que é o melão, imbaé, que é a melancia, e tem as frases, traduz as frases em tupi abaixo para o português. Daí, Tupã, Toicó, Nderunamo, que Deus esteja com você. Aikiguabe eté Tupã, muito obrigado, Deus. Curibó, Caratã, caboclo forte. E essa foi a minha atividade. Parabéns, Ivete, parabéns. Muito bem, Ai, muito que bem. bom. É isso aí, viu? Fiquei muito feliz com a sua atividade. A conjugação verbal perfeita, intacta, viu? Parabéns, parabéns, parabéns. Que Deus te abençoe, né? Tupã, Toicó, Endeiro, não.
Maravilha, maravilha. Vamos lá. O próximo, ou a próxima, vamos lá? Vamos lá, Fabiana. Vamos lá. Primeiro, as conjugações verbais. Não vou ler o cabeçalho para diminuir o tempo, eu vou logo para a conjugação. Primeiro foi dormir. Axé, quer. Indé, quer. Oré, oró, quer. Iandé, ia, quer. Pe, pé, quer. Ae, ó, quer. Segunda, brilhar. Axé, aberabe. Indé, eré, berabe. Ae, ó, berabe. Oré, oró, berabe. Iandé, ia, berabe. Pe, pé, berabe. Ae, ó, berabe. Acei, pucá, sorri. Axé, a, pucá. Indé, eré, pucá. Ae, ó, pucá. Oré, oró, pucá. Iandé, ia, pucá. Pe, pé, pucá. Ae, ó, pucá. D, o verbo falar. Ixé, a, né, eng. Indé, eré, né, eng. Ae, ó, né, eng. Oré, oró, né, eng. Iandé, ia, né, eng. Pe, pé, né, eng. Ae, ó, né, eng. Adorar. Ixé, a, moeté. Indé, eré, moeté. Ae, ó, moeté. Oré, oró, moeté. Iandé, ia, moeté. Pe, pé, moeté. Ae, ó, moeté. F, amarrar. Ixé, a, apite. Indé, eré, apite. Ae, ó, apite. Oré, oró, apite. Iandé, ia, apite. Pe, pé, apite. Ae, ó, apite. G, concluir. Ixé, a, mondique. Indé, eré, mondique. Ae, ó, mondique. Oré, oró, mondique. Iandé, ia, mondique. Pe, pé, mondique. Ae, ó, mondique. H, cuidar. Ixé, a, recó. Indé, eré, recó. Ae, ó, recó. Oré, oró, recó. Iandé, ia, recó. Pe, pé, recó. Ae, ó, recó. Agora vou pronunciar o Pai Nosso. Orerube, Ibaque Petecoa, Imoete Píramo, Endeirei na Toicó, Tou Endereino, Tou em Moangue, Indere Mimotara Ibipe, Ibaque Pé, Inemoanga, Iabé, Oreremil, Ara, Iabi, Onduara, Engi Coriorebe, Indere Nirum, Oré, Angaipaba, Rece Orebe, Oré, Rereco, Memua, Sara, Supé, Oré, Niron, Iabé, Oré, Moruacá, Umê, Ipé, Tentação por pé, Oré, Psironte, Ipé, Embaé, Aíba, Suí, Amém, e Iesu. Agora, a questão 4.
4 frutas em tupi: naná, abacaxi, acaiú, caju, pacoba, banana, acaiá, cajá. Agora as frases em tupi. Acho que eu atropelei aí, passei, não foi? Faltou número 2 com as frases, eu vou citar agora. Assé, oicobé, caá, a gente vive na mata. Iandé, Morubixaba, Guarini, nosso cacique é guerreiro. Tiandé, Pituna, Xé, Irum, boa noite, meu amigo. Tupã, Endé, Igaraíbe, Deus te abençoe. Sim, agora vamos às 5. Vou traduzir as frases que estava lá. Tupã, Toicó, Inderum, Namó, que Deus esteja com vocês. Aí, Cuguabe, Eté, Tupã, muito obrigada, Deus. Ainda faltou um aqui, que foi Curiboca, Atá. Eu não consegui traduzir ela. Eu acho que eu escrevi e não vi. Pode traduzir aí para mim, professor, por favor? Como é a frase, minha querida? Curiboca, Atá. Curibocatã, caboclo forte. Boa noite, meus parentes, boa noite, professor. Ainda estou aqui no trabalho, mas já encerrei, estou indo para casa. Quando eu chegar em casa, eu tento entrar novamente para ver se eu consigo pegar o andamento da aula, tá bom? Eicobé, boa noite, tá certo. Deus te abençoe, estamos no aguardo. Estou saindo aqui agora na carreira para casa. Tá certo. Pode continuar, Fabiana. Acho que terminou, professor, porque acho que era o último. Ou faltou algum? Sim, Fabiana, concluiu, viu? Já, concluiu. Parabéns. Só uma observação. Pronuncia aí novamente para mim ouvir, para nós ouvir, os pronomes da primeira série. Pronuncia só os pronomes, por favor. Ixé, Endé, Aé, Oré, Iandé, Pé, Aé. Ótimo, minha querida, muito bem, parabéns. Eu estava ouvindo você falar de outra forma, mas corrigiu, está correto, viu? Parabéns. Vamos lá, dando continuidade. Vamos lá, Vera Lúcia. Posso dar continuidade, professor? Pode sim, fica à vontade, viu? Como eu falei, só não vou falar da atividade número 1, né, que eu me atrapalhei, mas depois eu passo para você em PDF. Número 2. Escreva 4 frases em tupi e socialize com os colegas na próxima aula. Enderu
Endereracatu, sejam bem-vindos. Tiandecoema Cheiru, bom dia, meu amigo. Nei, Ipitã, Tupã, Irumano. Tchau, fica com Deus. Aikuguabe até, muito obrigado. A número 3, escreva, o Pai Nosso em Tupi. Deixa eu ir lá. O Tupi. Orerubi, Ibactipecoa. Desculpa, gente. Orerubi, Imbactipecoa, Imoité Píramo, Indereira Toicó, Toendereino, Toeng Moang, Endererimotara Ibipe, Ibaque Iende Moang Iabé, Oremiu, Araiabi Ionduara, Emioang Coriorebe, Indeniron, Oreangaipaba Receorebe, Orerericó Moessera, Memoassara Supé, Oré Niron Iabé, Oré Moarucara Ipé, Tentação Pupé, Oré Piciron Iepé, Embaebá, Suí, Amém, Yesu. Número 4. Escreva quatro frutas, o nome de 4 frutas em tupi. Acaiú, caju, iacá, cajá, jandipape, genipapo, maracuiá, maracujá. Traduz as frases em tupi para o português. Tupã, toicó, endererumano, que Deus esteja com vocês. Aikuguabe eté Tupã, obrigada, muito obrigada, Deus. Curiboca até Caboclo Foco. Deixa eu ver o que mais. Eu acho que é só, né, professor? E sim os verbos, né? Verbo recó. Che arecó, eu cuido. Endererecó, tu cuida. Recó, ele cuida. Oré, oro, erecó, nós cuidamos. Yandé, Iarecó, nós cuidamos. PE, Recó, vós cuidastes. Recó, eles cuidaram. Acho que é só isso, né, professor? Isso. Você fez mais alguma? Não, professor, só fiz essa porque eu me atrapalhei naquele que foi o primeiro do vocabulário, né, do exercício. Aí eu não fiz outros. Entendi, então. Ok. Lucas Emanuel, você, por essa explicação, você consegue já conjugar algum verbo? Professor, eu acho que não muito. Só se eu fizer olhando mesmo. Entendi. Então, pega o caderninho e vamos praticar, todo mundo, tá certo? Vera Lúcia, você está aí? Sim, estou. Pronto, então pode dar início à sua atividade.
Certo. Um minutinho só. Então, começar pelo cabeçalho, né, que é Instituto de Educação Neuza Campos, RN. Perdão. Instituto de Educação Neuza Campos, RN, curso Tupi Antigo. Temimboé, Vera Lúcia da Silva Salles, Moromboé, Sara, Piatã do Birajara, turma 1, data 21 de maio de 2025, curso Tupi Antigo. Atividade avaliativa. Com base em toda a explicação do professor Piatã, pesquise no vocabulário o significado de cada palavra citada abaixo e faça a conjugação de forma rápida e correta. Quer, dormir, berabe, brilhar, pucar, sorrir, moeté, valorizar, inhengá, cantar. Só um minuto. Inhengá, cantar. Inhengá, cantar. São os verbos que serão conjugados, né? Então, é que o meu não ficou bem na ordem, não. Na hora que eu organizei aqui, eles não ficaram na ordem. Vou cantar. Apiti, amarrar. Mundique, acender. Moeté, já foi o quarto, que era valorizar. Recó, que é cuidar. Agora vamos à conjugação. Ixé, aké. Endé, erequé. Aé, oké. Oré, oroqué. Iandé, iaqué. Pe, pequé. Aé, oké. 2, que é a letra B, né? Ixé, que é o verbo berabe, que é o verbo brilhar. Ixé, aberabe. Endé, eré, berabe. Aé, o, berabe. Oré, oró, berabe. Iandé, iá, berabe. Aqui perdeu-se 2. Berabe, cadê? Pe, pé, berabe. Aé, o, berabe. A letra C, que é o verbo pucar, que é o verbo sorrir. Ixé, apucar. Endé, eré, pucar. Aé, o, pucar. Oré, oró, pucar. Iandé, iá, pucar. Pe, pe, pucar. Aé, o, pucar. Se for o 3, o 4 aqui. Letra D, verbo moeté, que é o verbo valorizar. Ixé, a, moeté. Endé, eré, moeté. Aé, o, moeté. Oré, oró, moeté. Iandé, iá, moeté. Pe, moeté. Aé, o, moeté. Letra E, verbo cantar, que é o verbo inhé e engar. Isso eu tenho uma certa dificuldade de pronunciar, mas eu vou tentar, tá certo? Ixé, a, ixé, a, inhé, engar. Endé, eré, ié, engar. Endé, eré, ié, engar. Aé, o, ié, engar. Oré, oró, iengar. Iandé, ian, iengar. Pe, iengar. Aé, o, iengar. Letra F. Letra F. Verbo apetir, que é amarrar. Ixé, apetir. Endé, eré, apetir. Aé, o, apetir. Oré, oró, apetir. Iandé, iá, apetir. Pe, apetir. Aé, o, apetir. Letra H, verbo mondique, que é acender. Ixé, a, mondique. Endé, eré, mondique. Aé, o, mondique. Oré, oró, mondique. Iandé, iá, mondique. Pe, iá, mondique. Pe, iá, mondique. Aé, o, mondique. Ai, meu Deus, espera aí, que é porque eu tô
oitava. A letra I. Letra I. Deixa eu ver aqui, viu? Letra I é o verbo cuidar, que é orecó. Ixé a recó, endé erecó, a e orecó, oré oró recó, iandé ia recó, pe e. Pronto, vamos lá, Vera, dando continuidade. Vamos lá. Deu para ouvir o último verbo? Eu estava sem observar, depois foi que eu vi que a chamada havia sido encerrada. Deu para ouvir até onde? Aí eu teria que ficar sabendo. Deu para ouvir todos os verbos? Sim, dê continuidade. Então, agora é o número 2, não é isso? O número 2 são as frases. Eu, como não estava com muito tempo para pesquisar, tá certo? Ficou assim. Deixa eu ver aqui. Cadê? Xereira, meu nome é... São frases bem simples. Cadê a outra?
Inderura Icatu, seja bem-vindo. Epitatupan Inuram, Urunamo, né, que é fique com Deus. E Nei, que é tchau, tchau. Foram as 4 frases, que a ideia seria usar os pronomes, mas acabei que não fiz muito uso. A terceira questão. Como é a terceira questão, professor? Pode ler aí para mim, por gentileza? É o Pai Nosso, não é isso? Isso mesmo, é o Pai Nosso. Escreva o Pai Nosso em tupi antigo e pratique a pronúncia para a sua melhor aprendizagem. Pronto, então. Urerubi, Ibak, Petecoá, Imoeté, Píramo, Indereira, Toicó. Tou, Indereino, Toi, Moangue, Inderinimotara, Ibipe, Ibak, Pe, Imimoangue, Iaué. Oreremiu, Ará, Iambi, Onduara. Emi, Engi, Coriorebi, Indemiron. Oré, Angaipá, Bareseorebi, Oré, Rericó, Memoara, Sara, Supé, Oré, Niron, Iabé. Oré, Mon, Orucá, Ome, Iepé, Tentação, Pupé. Oré, Psiron, Tiepé, Imbaé, Aíba, Suí, Amém e Estou. É isso? A quarta questão é o que? A quarta questão? Escreva o nome de 4 frutas em tupi. Esse eu não tive tempo de fazer, não, mas tem naná, que é abacaxi. Pronto, eu acho que só saiu essa. E tem as frases, que é o quinto, né? As frases ficou. Cadê? Eu tenho que encontrar elas aqui. Tem como ler as frases para mim? É porque realmente eu tô sem Eu tô sem ela, tá? Espera que eu já falo. As frases, encontrei. É aqui. Tupã, Toicó, Inderunamo, que é que Deus esteja com você. Aikoguabe, Eté Tupã, muito obrigada a Deus. E Curimbó, Catã, Caboclo Forte. Conseguiu me ouvir? Sim, sim. Também do quinto? Sim, demos para ouvir todas, viu? Ok. Gente, essa aula de hoje foi assim, né? É porque eu estava com o material espalhado e ainda estava fechando, que eu estou ainda fechando o PDF, tá bom? Desculpa aí alguma coisa. A próxima farei melhor. Pronto, Vera Lúcia, maravilha. Parabéns pela sua atividade e pelo seu esforço. Sabemos que não só você, mas todos os outros colegas também é bem corrido, né? Vida de professor não é fácil, mas faz parte. Mas parabéns. Aiko Guabi. Pronto, acredito que foram todos, né? Pronto, então vamos lá. Gente, olha só. Nesse momento agora a gente vamos praticar um pouco sobre os pronomes da primeira série. Só os pronomes da primeira série. E depois a gente vamos praticar
os verbos ativos, as partículas do verbo ativo, beleza? Então, vamos lá. A primeira conjugação, né, é combinada com o prefixo de verbos ativos, ou seja, as partículas do verbo ativo, que é a, ere, o, oró e a, p, né, que junto aos pronomes da primeira série, juntos conseguem fazer a conjugação verbal corretamente. Né? Se eu quero conjugar um verbo no tupi, eu tenho que usar o pronome, né, inicialmente, e depois os prefixos de verbo ativo. Como, por exemplo, aqui na palavra, deixa eu ver, na palavra ajudar, né? Na palavra ajudar. Observamos que ajudar é uma palavra verbal, né? Onde a gente inicialmente colocamos em sequência os pronomes da primeira série, que é o ixé, endé, aé, oré, iandé, pem, aé, para depois vir os prefixos de verbo ativo. Gente, eu vou por um em um. Lucas e Manuel, quais são os prefixos de verbo ativo, Lucas? Os prefixos dos verbos ativos são a, eré, o, oró, iá e p. Maravilha, maravilha. E os pronomes da primeira série? Os pronomes da primeira série são ixé, endé, aé, oré, iandé e pem. Isso. E o aé, né? Que repete novamente, porque usa no singular e no plural, não é isso? Mas está correto. Se você fosse conjugar a palavra cuidar, né? Recó, cuidar. Você iria conjugar como? Começando por ixé. Ixé, arecó, aí endé. Endé, ererecó, aé, o, recó, deixa eu ver. Iandé, iá, recó, pem, perecó e aé de novo, né, que é no plural. O, recó. Tá certo, professor? Maravilha, maravilha, perfeito, muito bem. Se você fosse conjugar a palavra amar ao sub, ficaria como a conjugação dessa palavra? Ixé, agora eu fiquei na dúvida, porque ao sub ele já tem um A, né? Aí quando fosse conjugar, não ia colocar mais um ou ia ficar a mesma coisa, professor? Uma dúvida. A ao sub, normal. Tá certo. Ixé, A ao sub, endé, eré ao sub, aé, o ao sub, oré, oró ao sub, iandé, ia ao sub, pem, p ao sub, e aé no plural, o ao sub. Maravilha, Lucas, maravilha, muito bem. É difícil conjugar o verbo em tupi? Não, professor, não muito.
Não é uma delícia conjugar o verbo no tupi. Porém, precisamos prestar só atenção nos pronomes, né, da primeira série e os prefixos de verbo ativo. Né? A gente prestando atenção neles dois, a gente consegue conjugar tranquilamente, normalmente. Parabéns, viu? Obrigado. Vamos lá agora, Cristina. Oi, professor. Vamos lá. Vamos praticar os pronomes e depois os prefixos de verbo ativo, beleza? Os prefixos Vamos do lá com os pronomes. ativo não decorei, não. Mas Mas vamos a lá gente para vamos praticar ele, a gente vai aprender ele hoje. Você vai aprender ele hoje, tá bom? certo. Não enrola esse nó. Vamos lá. Diga logo os pronomes da primeira série. Ixé, Endé, Aé, Oré, Iandé, Pe, Aé. É assim? Ó, Iandé, Pem, Aé. Pem. Tá certo? Pe, certo. Isso mesmo. Ixé, Endé, Aé, Oré, Iandé, Pem, Aé. Lembrando que na conjugação verbal, a gente temos, né, os dois nós, né, o inclusivo e o exclusivo, o oré e o iandé também, né? Aham. Vamos lá. E os prefixos de verbo ativo? Eu não lembro. Dá para o senhor repetir para mim? Sim, sim. Os prefixos de verbo ativo temos a, ere, o, oró, ia, p, o, onde se encaixa no Ia, ixé, P, O. ia, um minutinho. Onde se encaixa no ixé a, né? Ixé a, endé, ere, aé, o, oré, oró, iandé, ia, pem, p, aé, o. Beleza? Entendi. Vamos lá. A, Eré. o, isso. A, ere, E, O, Oró. Ia, P, O. É assim? isso mesmo. Ore, Andé, como é Andé, Ia, P, não entendi. Não, me perdi todinha de novo. Ó, eu vou voltar do início, calma aí. Um minutinho, ó. No ixé temos ixé, a, né? Usando os pronomes da primeira série, juntamente com os prefixos de verbo ativo. Temos ixé, a, endé, eré, aé, o, oré, oró, iandé, ia, pem, p, aé, o. Agora a tua vez. Ixé, A, é para me falar assim? Isso mesmo. Vai aprendendo, vai praticando. Ixé, A, Endé, Ré, Eré, Aé, O, Oré, Oró, Iandé, Ia, P, não, P, em, P, Aé, O. Isso, muito bem, muito bem. É isso mesmo. Agora vamos conjugar agora a palavra, deixa eu ver. A palavra falar. Vamos lá, ver se você consegue. Ixé, isso. Nheeng, né? Falar. Falar ai, deixa eu
como é que é o nome? Falar? Nheng, né? Nheng. Ah, meu Deus, Nheng. um nome bem difícil. Ixé, a, é eng. É assim? Isso Endé, mesmo. ere, é eng. A, é, o, é eng. Oré, oro, é eng. Yandé, ia, é eng. P, em, P, é eng. A, é, o, é eng. É assim? Isso, tá melhorando, tá melhorando. Ó, Ixé a Nheng, Endé ere Nheng, né? A é o Nheng, Oré oro Nheng, Iandé ia Nheng, Pem P Nheng, A é o Nheng, né? Eu falo, tu fala, ele fala, nós falamos, né? E assim vai. Agora é sua vez novamente. Ixé, a, é eng. Endé, ere, é eng. A, é, o, é eng. Oré, oro, é eng. Yandé, ia, é eng. Pé, em, pé, é eng. A, é, o, é eng. Pronto? Isso, tá melhorando, muito bem. Vamos para mais uma, para você, para ir para outro colega, tá bom? Para você Certo. treinar mais aí um pouquinho. Vamos lá para a palavra ficar. Ficar. Conjuga a palavra ficar, que no caso é pitar, né? Pita. Che, Ixé, a, pita. Endé, ere, pita. A, é, o, pita. Oré, oro, pita. Yandé, ia, pita. P, é, em, pé, pita. A, é, o, pita. Certo? Muito bem, muito bem. Parabéns. É assim que eu quero ver. Parabéns. Obrigada, Conjugação professor. correta. Vamos lá, Fabiana. Vamos lá. Fabiana, quais são os prefixos de verbo ativo, as partículas? A, ere, o, oro, ia, pé, io. Boa, Fabiana, boa, muito bem, parabéns. Agora, os pronomes da primeira série. Ixé, indé, aé, oré, iandé, pé-em, aé. Eita, muito bem, tá dominando, hein? Tá dominando. Agora vamos para conjugação. Vamos conjugar agora a palavra. Vamos lá. Conjuga a palavra petit bon. Petit bon. Pitibom? Repita aí. Isso mesmo. A palavra petit bon, né? Ajudar, né? A palavra ajudar. Vamos lá. Ixé, aé, pitibom. Indé, eré, pitibom. Aé, ó, pitibom. Oré, oró, pitibom. Iandé, ia, pitibom. Pé, em, pé, pitibom. Aé, ó, pitibom. Eita, muito bem, muito bem. Petit bon. Vamos lá.
Agora para a palavra amar. Conjuga aí a palavra amar. Ama é Aisub. Isso mesmo. Ao sub, né? Amar. O verbo amar. Aus. Ixé a Usub. Indé ere a Usub. A e o a Usub. Oré oró a Usub. E andé e a Usub. Pé e pé a Usub. A e o a Usub. Isso mesmo. Ó, Iandé, Ia ao sub, Pem, né? Pem. Pem, P ao sub, a E, O ao sub. Certo? Mas você conjugou corretamente. Parabéns. Vamos lá, Vera Lúcia. Vamos. Vamos Diga lá. aí o que é Quais que você são quer. os prefixos de verbo ativo? A, eré, o, oró, ia, p, o. Que aí repete, né? E os pronomes da primeira série? Ixé, endé, aé, oré, iandé, te, aé. Ó, preste atenção, uma observação. Certo. Iandé, Pem, é Pem. Iaé, viu? Você, Pem, Fabiana e Cristina se atrapalharam nessa aqui, né? Iandé, Pem, né? Oré, Iandé, Pem, Aé. Pem, Pem, certo? iandé, pem. É assim? Isso, Pem. Continue. Novamente. Ixé, Endé. Aé, oré, iandé, pem, aé. É isso? Isso mesmo. Agora acertou. Muito bem. Agora vamos para a conjugação da palavra. Conjuga aí a Certo. palavra. Deixa eu ver. A palavra cuidar. Conjuga a palavra cuidar. Erecó. Erecó. Certo. Vai ficar Ixé, a, erecó. É assim? Endé, eré. Eita. Diga a palavra de novo, o verbo. Erecó, Erecó. né? Cuidar. Erecó, cuidar. Erecó. Certo. Agora vai. Assim. Ixé, a, erecó. Endé, eré. Erecó. A, e, o, erecó. Oré, oró. Erecó. Iandé, ia. Erecó. P, erecó. A, e, o, erecó. É isso? Não, errou. Olha só. Me ajuda. Ixé, arecó. Você está falando Ixé, arecó. Ecó. Tipo assim. Você tem que falar, tipo assim, da forma correta. Ó, Ixé, arecó, né? Endé, erecó. O, erecó. E o verbo é erecó, né? Cuidar, erecó. Vamos lá novamente, pausadamente, que você consegue. Vamos lá. Então, vai mudar o verbo vai mudar alguma coisa na pronúncia, não é isso? Não muda não. É erecó, normal.
Ixé, eu, arecó, né? Eu cuido. Endé, erecó, né? Tu cuida. Orecó, ele cuida, e assim vai. Vamos lá, sua vez. Certo. Vamos lá. Ixé, a, erecó. Endé, erecó. A, o, erecó. Oré, o, erecó. Iandé, ia, erecó. P, erecó. A, o, erecó. Errei de novo? Você está falando erecó, né? Erecó só. Erecó. Você está falando erecó. Erecó. Mas tudo Não bem, precisa faz botar o parte. ré, é isso, é só a palavra recó, é só ré. É só ré, é 4 letras. Isso, É só. isso? Erecó. Então vamos lá. Ixé, arecó. Endé, erecó, né? E assim sucessivamente. Vamos lá mais uma vez. Certo. Ixé, a, recó. Endé, recó. A, o, recó. Oré, oró, recó. Iandé, ia, recó. P, recó. A, o, recó. Tá melhorando, muito bem. PEM, viu? Iandé, Iaricó, PEM, PECó, AEO, Recó. Tá melhorando. Vamos conjugar mais uma palavra. A Certo. palavra pita. Pita. Certo. Que é o verbo ficar. Ixé, a, pitá. Endé, pitá. A, o, pitá. Oré, oró, pitá. Iandé, ia, pitá. Pitá. A, o, pitá. Pronto, maravilha. Maravilha, acertou. Perfeitamente. Agora vamos conjugar mais uma. A palavra pitibom. Pitibom. Tá. Pitibom, né? É que eu tenho que escrever para me saber. Pitibom, né? A palavra ajudar, o verbo ajudar. Pitibom. Certo. Ixé, a, pitibom. Endé, pitibom. A, o, pitibom. Oré, oró, pitibom. Iandé, ia, pitibom. Pitibom. A, o, pitibom. Boa, Vera, boa, muito bem, tá melhorando. Parabéns, o caminho é esse, né? Só não é se confundir nas palavras, né? Embaralhar tudo para não se confundir, mas está de parabéns, viu? Ai, que guardo, mas hoje eu realmente estou toda embaralhada. Mas tudo certo. Mas faz parte. É devido à chuva. Valeu. Gratidão. 8 dias de chuva, né? Peso, né? 8 dias de chuva aqui. Aqui também, muita chuva, misericórdia. Mas que possamos sempre agradecer a Deus Tupã e aos bons irmãos de luz por essa chuva, né? Que cai na nossa terra, que lava, né? Que purifica, que restaura e renova a nossa natureza, não é isso? E que organiza a plantação, né? A gente também não pode esquecer disso. Muita gente estava precisando. Isso, com certeza, sim. Restaura, renova, fortalece a nossa Mãe Terra. Vamos lá, dando continuidade. Parente Douglas, muito boa noite, seja bem-vindo. Toikobé Sheatan, né? Salve tua força, que Deus te abençoe. Tupã Toicó Enderunamo, Deus esteja contigo. Né? Você fez a atividade?
Boa noite, meu parente. Boa noite, professor. Boa noite a todos. Professor, fiz sim, senhor. Acho que, inclusive, eu mandei algumas fotos para o senhor no seu privado. Não sei se o senhor conseguiu ver. Isso, guerreiro, isso mesmo, maravilha. Então vamos lá, né? Vamos dar continuidade. As horas passam muito rápido, né? E se a gente não abrir o olho, a gente fica sem apresentar a atividade, não é isso? Vamos lá, vai dar certo. Mais uma vez eu peço desculpas, eu acabei de cuidar do trabalho, mas estou aqui, cheguei. Maravilha, maravilha. Fique à vontade, viu, em apresentar a sua atividade, beleza? Vamos lá, só me diga como é que é, porque eu não acompanhei, não sei como é que está sendo aí o processo. Me explique aí, por favor, como é que eu devo apresentar. Pronto, meu querido, pronto, vamos lá. Referente ao conteúdo, né, que foi abordado, né, sobre a conjugação verbal, sobre toda aquela explicação que foi dada, que foi colocada lá no grupo, né? Então, a atividade foi mandada, colocada no grupo com 8 palavras, né, para ser conjugada. Você conseguiu conjugar todas elas? Sim. Vamos cá. Pronto, Aqui, maravilha. Então, você vai iniciar por elas, viu? A conjugação de cada uma delas. Antes de você iniciar a conjugação, me diga aí quais são os pronomes da primeira série, por favor. Pronomes da primeira série, vamos lá. Só um minuto, professor, que eu vou chegar, tá? Professor, só uma dúvidazinha aqui. Essa primeira questão aqui, que diz assim, observe as palavras a seguir e faça a conjugação. Eu deveria conjugar os verbos, eu não fiz isso não, eu acho. Eu só fiz traduzir. Eu acho que foi isso que eu fiz, apenas traduzir. Talvez eu não tenha entendido. Isso, olha só. Foi colocada 8 palavras, né? Foi colocada 8 palavras para ser conjugada. No caso, eu coloquei também o vocabulário, né? Com a tradução de todas elas, no tupi, no português, né? Então, para facilitar para vocês, né? Então, a ideia era conjugar cada uma delas, beleza? Entendi. Eu não fiz a conjugação, não. Eu acho que eu entendi errado, eu só fiz apenas traduzir. Entendi Pronto, errado. Não tem problema, a gente conjuga já, viu? Vamos lá. Sim. Então, os verbos da primeira série, né? Isso. Ixé, é isso? Endé, aê, oré, iandé, peém, aê. É isso, professor? Que o senhor perguntou agora? Isso mesmo. Uma observação importante. As coleguinhas tiveram um pouco de dificuldade na PEM, né? PEM, Iandé, PEM, AE. Você falou corretamente, viu? Parabéns. Obrigado, professor. Agora me diga aí quais são os prefixos de verbo ativo. Não entendi sua pergunta, professor. Vou explicar. A conjugação verbal é combinada com prefixos de verbo ativos, ou seja, aqui indica a ação realizada pelo sujeito no momento presente, né? Então, há algumas partículas, né? Sim, deixa eu ver. Há 6 partículas. Você consegue identificar quais são elas? Sim. Pronto, então pronuncie ela para a gente ouvir. Vamos lá. Se eu tiver entendido a pergunta, vai isso aqui. Vamos lá. A, é assim? Ere, o, orô, iá,
P e O. Eu acho que é isso. É assim, professor. Não entendi. Se eu não tiver entendido a pergunta certa. Isso mesmo. São essas partículas mesmo. Ó, A, Ere, O, Sim. Oró, Iá, P, né? É por meio dessas partículas, juntamente com os pronomes da primeira série, que a gente conjugamos as palavras na conjugação verbal, beleza? Perfeito, perfeito. Perfeito. Referente aos outros colegas, um minutinho, parente. Referente às outras colegas que já apresentaram, vocês estão entendendo? Sim, estou sim. Pronto. A aula aqui é para todo mundo, beleza? Qualquer dúvida só é falar, beleza? Estão conseguindo entender, estão conseguindo acompanhar o conteúdo por meio dessa explicação? Pronto, então vamos dando continuidade. Vamos lá, parente, pode dar continuidade, viu? Vamos lá, o senhor só... Desculpa, professor, tá assim meio perdida, porque eu vim chegando agora, não peguei o caminhado do conteúdo, mas o senhor só me diga o que é que o senhor quer agora, que eu tento aqui te dizer. Não, você vai, tem outras perguntas, né, a ser respondida, né? Certo. Então você pode ir dando continuidade. Tem o número 2, o número 3, e assim vai. 2. Escreva 4 frases em tupi. É isso? Eu coloquei aqui. Isso mesmo. Ixé Curibocatã. Eu sou o caboclo forte. Ixé Abatã. Sou o homem forte. E coloquei aqui também Ixé Cuguabe Eté Xemoroboessara. Sou muito grato ao meu professor Piatã. Gratidão por tudo. Ai, Cuguabe, Eté, Xeirungué. Aí vamos para frente. A pergunta de número 3. Escreva e pronuncie o Orerube, né? O Pai Nosso. Eu gostaria de dar sequência aqui para número 4 e 5, depois eu volto para essa. Pode ser, professor? Pode sim. Pronto, então vamos aqui para a pergunta número 4. Escreva o nome de 4 frutas em tupi. Coloquei aqui naná, né? Naná, abacaxi, pacoba, banana, acaiú, caju e araçá, que eu creio que seja goiaba. Se eu estiver enganado, professor, por favor, me corrija. Guerreiro, pronuncia aí novamente a palavra abacaxi. Naná. Isso, naná, né? Abacaxi, naná. Isso, naná. Perfeito? Isso, dê continuidade nas outras. Muito bem. Traduz as frases em tupi abaixo para o português. Tupã toicó inderunano. Deus esteja contigo. Aiku Guabieté Tupã. Muito obrigado, Deus. E Curibocatã. Caboclo forte. Vamos aqui para o Orerube. Tá, professor? Voltando para a questão de número 3. Eu vou dizer aqui do meu jeito, viu, professor? Que, como o senhor sabe, eu tenho muita dificuldade nessa oração aqui. Tenho muita dificuldade nessas pronúncias, mas vou dizer aqui do meu jeito, tá bom? Só um minutinho. Pronto, vamos lá.
Orerubi, Bacte, Pecuá. Desculpa, vou repetir. Orerubi, Ibaquipe, Tecoá, Imoité, Píramo, Endereira, Toicó, Tom Endereino, Toimoangue, Endere, Mimotara, Ibipé, Ibaquipe, Iemoyanga, Iabé, Oreremiú, Araibi, Onduara, Emieng, Coriorebe, Endeniron, Orengaipaba, Erece, Orebe, Orerecó, Memuan, Saraçupé, Oreniron, Inhambé, Oremo, Araucá, Umé e Apé, Tentação pro pé, Orepsironte e pé, Aiba, Suí, Amém, Yesu. Pronto, professor. Tiporimonã, assim seja. Muito bem. Eu confesso ao senhor que existe ainda algumas pronúncias que engancha, que trava, que não sai, que eu falo de qualquer jeito, mas referente à primeira vez que nós conversamos sobre essa oração, eu acredito que esteja melhorando. Gostaria de ouvir também a opinião do senhor referente a isso. Guerreiro, não só você, né? Não só você, mas todos do curso estão de parabéns. Referente à oração do Pai Nosso, né? O Orerub. Alguns teve uma certa, eu acredito que a maioria teve uma certa dificuldade, assim, bem forte, mas por meio da prática, estão de parabéns todos. Estou muito feliz por essa evolução, por esse aprofundar referente a esta oração tão sagrada e ancestral do nosso povo. Parabéns. Obrigado, professor. Vamos tentando cada dia. E não se preocupe. E tentando melhorar. E não se preocupe, muitas das vezes, quando você ter uma certa dificuldade em alguma palavra, não tiver, conseguindo pronunciar de forma correta, não se preocupe. Quando você estiver assim, bota o material no canto, respira, busca tomar um pouco d'água, respira, e depois volta novamente que você consegue. Assim como os demais também, dessa forma. E assim vai aprendendo, vai evoluindo. E só quero parabenizar você e todos que estão evoluindo nesse processo de aprendizagem referente à nossa língua materna. Muito obrigado, professor. Aqui está o Orerub escrito, né, que fez. Aqui está a matéria que foi proposta, que a gente fez, está tudo escrito aqui à mão, tá? Aqui. Eu estou mostrando porque para o senhor ver que a gente está tentando, estamos buscando, correndo atrás, né? Vamos tentar. Tudo bem? Maravilha, maravilha. Aí, vamos lá, ver se você consegue. Como você não conjugou, só traduziu, né, as palavras para o português, vamos ver se você consegue conjugar alguma das palavras. Escolha uma delas. Deixa eu fazer aqui. Pronto. Diga aí o senhor uma palavra para mim que eu possa dizer. Vamos lá, conjugue a palavra falar. Nyeeng. Falar. Nyeeng. Nyeeng. Deixa eu achar essa palavra que eu não estou achando ela. Mas essa palavra ela não está aqui entre essas 8, não, né, professor? Está ou não? Está. Eu acredito que não. Veja aí. Não, então não está, não. Mas vamos lá. Então, né? Vamos para outra palavra, se você quiser. Vamos para Moeté, pode ser? Que seria adorar? Pode ser. Então vamos lá.
Ixé a moeté, Endé ere moeté, Ae o moeté, Oré oro moeté, Yandé ia moeté, Peen pe moeté, Ae o moeté. Seria esta a sua pergunta, professor? Eu devo acrescentar mais alguma coisa? Isso mesmo, maravilha. Conjugue outra. Outra, vamos ver. Sorrir, puca. Pode ser? Pode sim. Vamos lá. Ixé a puca, Yandé ere puca, Ae o puca, Ore oro puca, Yandé ia puca, Peen pe puca, Ae o puca. Eu acho que é isso, professor. Maravilha, maravilha. Uma observação. Ixé a... Ó, presta atenção. Ixé a pucá, né? Endé ere pucá, Aé o pucá, e assim sucessivamente. Vamos lá novamente. Pronto, eu iria até perguntar ao senhor se a pronúncia do pucá estava certa, que eu estava vendo que eu estava falando aqui puca, mas não é puca, é pucá, não é isso? Não é isso, professor? Isso mesmo. Pucá, né? Ixé a pucá, endé ere pucá, aé o pucá, e assim sucessivamente. Agora eu quero ver você pronunciando. Vamos lá. Ok. Ixé a pucá, endé ere pucá, aé o pucá, yandé ia pucá, peen pe pucá, aé o pucá. Melhorou um pouco? Isso mesmo. Melhorou. Parabéns. E assim vai. É difícil conjugar o verbo no tupi? Não é difícil não, senhor. Não, é uma maior maravilha conjugar o verbo no tupi. Uma das maiores dificuldades que eu tenho, professor, são literalmente na pronúncia. Quando, por exemplo, no dia a dia, que nós não temos a companhia do senhor, o professor Rosenberg que nos ajuda muito, o professor Elson, né, o parente pai Rafael, que me ajuda muito, nos ajuda bastante. Quando nós estamos na presença de vocês, que vocês não podem nos responder no privado com alguma dúvida, a gente fica com essa dificuldade na pronúncia, que muitas vezes a gente compreende, a gente lê uma coisa e pronuncia outra, né? Isso é bem normal para quem está conhecendo uma língua, né? A gente lê uma coisa e pronuncia outra. Então, senão, a maior dificuldade que temos realmente é a pronúncia de algumas palavras, de algumas frases, de algumas colocações. Mas sempre, eu vejo aqui que o senhor sempre está aqui à disposição, nos ajudando, e o senhor e todos os que eu citei nomes, e acredito que todos que a gente precisar vá sim estar disponível para tirar uma dúvida, colaborar com o nosso aprendizado. Agradeço muito a vocês por isso. Isso, parente, isso mesmo. Estamos aqui, né, para ajudar uns aos outros, avançar, evoluir juntos, né, referente à nossa língua materna, referente às nossas tradições, e assim sucessivamente. A nossa missão é essa, o nosso chamado, né? Mas parabéns, viu? Parabéns, que Deus te abençoe, continue focado, o caminho é esse. Parabéns. Muito obrigado, professor. E para a gente finalizar, né? Vamos finalizar com a apresentação do guerreiro Elcio, que chegou aqui, né? Para finalizar a nossa aula, né, guerreiro?
o doutor, né? O doutor Elcio Ibiritecoara, né? O grande guerreiro do nosso povo indígena potiguara, nosso grande professor também, né? Então ele vai apresentar o trabalho dele. Olá, pessoal, boa noite. É a Pepituna. Então, estou atrasado aqui hoje, né? Começando atrasado, mas vou ver se é possível a gente apresentar. Só um minuto. Guerreiro, um minutinho. Como nós só temos 9 minutos, você não precisa conjugar todas. Você pode falar tipo, faça 2 conjugação e assim vai dando seguimento às demais perguntas, beleza? Tá ok, vou ver se a gente consegue. Vamos lá. Instituto de Educação Neuza Campos, aluno Elson Ibireré Coara, professor Piatã, data 26 de 5, 26 não, 20 de 5 de 2025. Aula número 1, o curso de Tupi Antigo, atividade avaliativa. Não vou nem ler aqui o primeiro ponto, eu vou direto aqui para as conjugações, não é isso? Vem aqui, ó. Observe as palavras e a seguir faça a conjugação. Vamos lá. Número 1. O verbo do dormir, que é o verbo quer. Ele é um verbo intransitivo. Mas vamos lá para a conjugação dele. Ixé, ixé, aké, endé, erequé, aé, oqué, oré, oroqué, exclusivo, yandé, iaqué, inclusivo, em, pequé, aé, ok. Esse aqui é a conjugação do verbo dormir. E aqui nós vamos conjugar o verbo berab, que é o verbo brilhar. Ele é um verbo intransitivo. Vamos lá. Ixé aberab, inde ereberab, aé oberab, oré oroberab, exclusivo, yandé iaberab, inclusivo, em peberab, aé oberab. Eu não vou ler os demais, né, que eu conjuguei todos, mas como hoje, por motivos maiores, eu não tive como estar aqui mais cedo, eu vou adiantar aqui para a próxima parte, para a gente ver se a gente consegue, né? Aqui escreva 4 frases em tupi e socialize com os colegas, com seus colegas na sua aula. Então, não tenho como socializar com ninguém por conta do horário, da hora. Mas vou aqui citar as minhas frases que eu construí. Ixe a só caap, eu vou para a mata. Kunumi o só caap, o menino vai para a mata. Kunumi oikoka a o pé, o menino está dentro da mata. Cunhanta em Osemi e Garuçuçuí, a menina saiu do navio. Essas são as frases que eu escrevi em tupi. Inclusive, já enviei aqui para o professor Piatã. Estou na carreira aqui, viu? Por conta do horário. Eu vou deixar o Pai Nosso por último, ver se eu consigo adiantar aqui. Escreva o nome de 4 frutas em tupi. Eu fiz 5. 4, na verdade, né? Acaiú, naná, pacoba, araçá e mangaíba. Eu fiz 5, né? Na verdade. Acaiú é caju, naná, abacaxi, né? É bem fácil. Pacoba é banana, araçá, né? É o araçá que a gente tem. E mangaíba, que é a manga, né? São os frutos que a gente escreveu em tupi. Vou lá número 5 para a gente ir para o Pai Nosso.
Traduza as frases em tupi abaixo para o português. Tupantoicó inde irunamo. Deus esteja contigo. Aiku guabeté tupã. Muito obrigado, Deus. Curiboca atã. Cabocla forte. Cabocla ou caboclo forte, né? Aí agora a gente vai lá pro Pai Nosso. O Pai Nosso aqui. Orerubi. Ibaki petecoá. Imoeté piramo indereira toicó. Tou inderenho, to inhemonhanga indere mi motara ibipi. Ibakipe inhemonhanga iabé. Orere mi uara iambi undu ara. Eme engi kori orebi. Ndeniron ore. Anga ipabarese orebi. Orere come munsara supé. Ore niron iabé. Ore moaru kaumen é pé tentação pro pé. Ore pisironte é pé imba é aiba sui. Amém, Jesus. Esse é o Pai Nosso. Eu não citei todo o trabalho, né, por conta do horário, mas em resumo tá aí o meu trabalho, mesmo chegando atrasado, mas estou aqui contribuindo, né, participando e apresentando o trabalho, né, que foi solicitado. Pronto, professor. Eu não fiz todas as conjugações, né, por conta do horário, mas tá aí, eu já enviei para o senhor, o senhor viu aí, tá certo? Tudo certo. Quero agradecer, Eita, né? maravilha! Maravilha Agradecer pela sua belíssima apresentação, viu? mesmo assim ter dado tempo de explicar ainda, de poder apresentar. Eu não vou me estender por conta que, né, vou deixar para vocês agora finalizar com o parecer de vocês. Boa noite. Tupantaindê Mongara, Tupantapê Mongaraíbe. Tiporimonã, que assim seja e assim será. Pessoal, a gente temos 2 minutinhos, né? A aula está finalizando, mas agradeço a Deus Tupã pela disponibilidade de cada um de vocês, pela presença de cada um de vocês, pela apresentação belíssima de vocês. Parabéns, professor Elcio, parabéns, Vera Lúcia, Cristina, Ivete, Fabiana, todos e todas que apresentaram. Parabéns. O caminho é esse, né? Vamos permanecer firmes e fortes, focados no nosso curso e a gente vamos seguindo adiante, vamos adentrando cada vez mais dentro da nossa cultura, juntamente com o nosso povo. O caminho é esse. Parabéns a todos nós, que Deus Tupã nos abençoe. O bom cacique Pena Branca nos conceda paz, saúde, proteção. E próxima aula estamos juntos novamente. Busquem estudar os conteúdos que está sendo colocados, certo? No grupo, eu coloquei lá, né, as invocações, o Toicobé, né, o salve, a gente possa focar para a gente aprender e avançar cada vez mais. Parabéns, 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 gratidão por tudo, belíssima aula hoje, gratidão pela participação de todos. Aiku Guabi, Eté. Um forte abraço, boa noite, tchau, tchau.